Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez, para dar continuidade às nossas aulas, e na aula de hoje nós vamos trabalhar o Teorema de Pitágoras, certo? Então, como objetivo principal para hoje, a gente vai tentar entender os elementos, a fórmula e também resolver algumas situações, problemas que envolvam o Teorema de Pitágoras, certo? Esse teorema, ele trabalha principalmente no triângulo retângulo. Mas, Romário, o que é um triângulo retângulo? Olha, triângulo retângulo é todo triângulo que possui um ângulo de 90 graus, como esse aqui que a gente acabou de desenhar, certo? Então, possui um ângulo de 90 graus, nós classificamos esse triângulo como triângulo retângulo, e nele se aplica o Teorema de Pitágoras, certo? Olha, Pitágoras, ele deu nomes aos lados desse tipo de triângulos. Quais nomes foram esses, Romário? Olha, ele chamou hipotenusa, o maior lado, ou seja, o maior lado de um triângulo retângulo é chamado hipotenusa. E os outros dois lados ele chamou de cateto. Mais na frente, quando a gente for ver relações em um triângulo retângulo, aí nós vamos ver que esses catetos também podem receber nomes específicos. Mas por enquanto, falando apenas de Teorema de Pitágoras, certo? Nós vamos saber só que existe o maior lado hipotenusa e que os outros dois lados são os catetos, tá bom? Se você pegar livros ou pesquisa na internet com outros autores, eles pode variar a nomenclatura de um para o outro. Não a questão do nome, mas a questão da letra usada, certo? Então hoje vamos usar o seguinte: para hipotenusa nós vamos chamar de A e os catetos B e C. É possível, novamente, é possível que vocês procurem em livros, internet e achem com outras letras, não importa, tá bom? O que vocês têm que entender é que o maior lado é a hipotenusa e que os dois outros lados são chamados de catetos. Pitágoras, então, definiu uma fórmula para que, quando vocês tenham um triângulo retângulo que conheça duas medidas, consiga encontrar a terceira medida. Que fórmula foi essa, Romário? Essa aqui, ó. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O que quer dizer isso aqui? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual a esse cateto ao quadrado mais esse outro cateto ao quadrado. Então, na sequência, eu vou trazer situações e problemas justamente para nós aplicarmos essa fórmula. Certo, pessoal? Então, vamos dar continuidade agora com o nosso primeiro exemplo. Me acompanhem aqui. Um edifício possui 15 metros de altura. Uma escada foi colocada tocando o topo desse edifício. Sabendo que a distância entre a base da escada e o edifício é de 8 metros, qual o comprimento da escada? Qual o comprimento dessa escada? Pessoal, sempre que vocês se depararem com uma questão que envolva Teorema de Pitágoras, é interessante que vocês tentem esboçar a figura, tá bom? Tente desenhar, mesmo que não saia perfeito, mas é o único jeito de vocês entenderem a questão. Se vocês tentarem resolver observando apenas o enunciado, é possível que vocês errem justamente por conta de vocês não identificarem quais são os elementos que estão na questão. Quando a gente desenha, aí fica fácil. Olha, tem aqui o edifício, tem a escada, essa é a distância entre o pé da escada e a base do edifício, não é isso? Beleza. A altura do edifício, 15 metros, e essa distância, 8. Pergunta: qual é o comprimento da escada? Olha, se nós olharmos bem para essa questão, prestarmos bastante atenção, dá para perceber que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo de 90 graus. Se ele é retângulo, nós podemos usar o Teorema de Pitágoras, em que qual é o maior lado? O maior lado, nesse caso, é a escada. Nós sabemos qual é o comprimento da escada? Não, então vamos chamar de x. E nós sabemos os comprimentos dos catetos, não é isso? E aí vamos lá. Olha o que Pitágoras diz. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A hipotenusa, B e C, catetos. Não é isso? Pronto. Como eu não sei o valor da hipotenusa, eu vou chamar de x. Então, x ao quadrado igual. Ah, professor, e agora? Quem é o B e quem é o C? Olha,
não necessariamente segue uma ordem. Tu pode dizer que esse é B ou que esse é B, tá bom? Principalmente no teorema de Pitágoras. Lá na sequência não, vai sim. Ter o cateto oposto, cateto adjacente. Mas aqui não, aqui você pode escolher qualquer um dos dois, sem problema nenhum. Então vamos chamar de B o 8 e vamos chamar de C o 15. Certo até aí? Tranquilo? Beleza. Então vamos lá. Resolvendo agora. X ao quadrado é igual. 8 ao quadrado é a mesma coisa que 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64. Mais 15 ao quadrado é a mesma coisa que 15 vezes 15, que vai dar 225. E aí a gente pode somar. Ó, x ao quadrado é igual a 64 mais 225, 289. Só existe uma propriedade que quando nós temos uma incógnita elevada ao expoente 2, nós podemos eliminar esse expoente, esse 2 some, e do outro lado, o segundo membro, aparece uma raiz quadrada. Não é isso? Então, x é igual a raiz quadrada de 289. Resolvendo essa raiz, nós vamos ter x igual a 17. Ou seja, 17 vezes 17, 289. Então, o comprimento da escada será 17 metros. E aí a gente conseguiu resolver essa questão. Entendido, pessoal? Então, basta tirar os elementos, saber quem é a hipotenusa, saber quem são os catetos, aplicar na fórmula e aí tu vai encontrar o valor que tu está procurando. Eu vou trazer agora um segundo exemplo. Então vamos lá, né? Vamos dar continuidade. Olha o segundo exemplo. Um cabo de aço que sustenta um poste possui 20 metros de comprimento. Sabendo que a distância entre o poste e esse cabo é de 12 metros, qual a altura desse poste? Novamente, está aqui desenhada a questão, né? Tem um poste, meu poste está um pouquinho barrigudo, mas é assim mesmo. Então tem o poste, o cabo de aço, né? E a distância entre o cabo de aço e o poste. Tudo bem? Segundo a questão, o enunciado, o cabo de aço tem 20 metros de comprimento. E a distância entre o cabo de aço e o poste é de 12 metros. A pergunta é, qual é a altura do poste? Novamente, nós temos aqui um triângulo retângulo, né? E ele quer saber qual é a altura desse poste. Beleza. Observando que nós temos na questão. Olha, o maior lado nós chamamos de quê? Hipotenusa. Então a hipotenusa vai ser 20 e os outros dois lados serão os catetos. Ah, aqui pode ser B e aqui pode ser C, sem problema nenhum, né? E agora nós vamos aplicar Pitágoras. Olha, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é A? 20. Então, 20 ao quadrado igual. Quem é B? 12. 12 ao quadrado mais quem é C? X. X ao quadrado. Agora, diferentemente do primeiro exemplo, nós vamos também resolver ainda com calma as potências e depois vocês vão prestar atenção no que vai acontecer. Olha, 20 ao quadrado, né, é 20 vezes 20, que vai dar quanto? 400. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144, mais x ao quadrado. Mas o que é que eu faço agora? Olha, para que a gente não mexa com jogo de sinal, que geralmente muitas pessoas têm dúvida e que faz perder a questão, é interessante que a gente inverta tudo. Se eu digo que 400 é igual a isso aqui tudinho, eu posso dizer que isso aqui, no caso 144 mais x ao quadrado, é igual a 400. Foi o que eu fiz? Eu só inverti. Trouxe tudo que estava no segundo membro para o primeiro e tudo que estava no primeiro levei para o segundo. Por quê? Porque a partir de agora foi o seguinte, olha, quando está positivo, passa o quê? Negativo. Então 400 menos 144. Tudo bem. Então eu vou ter x ao quadrado igual a 400 menos 144. 256. Lembrando do que a gente fez naquela hora, quando está ao quadrado, passa como? Raiz de 256. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 256? 16. Então, o que é que eu tenho aqui? Que a altura do poste é 16 metros. Pessoal, tá ficando entendido? Beleza, então.
Então eu vou trazer só mais um exemplo para a gente finalizar. Então, para finalizar, vamos para o nosso terceiro exemplo. Um prédio, a certa hora do dia, faz uma sombra de 30 metros de comprimento. Se traçarmos uma reta do topo do prédio até o final da sombra, obtemos 50 metros. Qual a altura do prédio? Né? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Tem o prédio, né? O sol aqui está batendo sobre o prédio, e ele, a certa hora do dia, produz uma sombra, aqui a sombra aqui do prédio, aqui, ó, de 30 metros de comprimento. Se nós traçarmos uma reta do topo do prédio até o final da sombra, nós obtemos quanto? 50 metros de comprimento, tá bom? E a pergunta é, qual é a altura do prédio, né? Qual é a altura do prédio? Então, vamos chamar a altura do prédio de x. Novamente, se nós observarmos, nós temos um triângulo retângulo, né? Porque aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, tá bom? E aí eu tenho hipotenusa, os outros dois são o quê? Catetos, né? Então vamos para Pitágoras, ó. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Quem é a ao quadrado? 50, né? Então 50 ao quadrado igual. Quem é b? O 30, então 30 ao quadrado, mais o c, que eu não sei quem é, vou chamar ele de x ao quadrado, tá bom? 50 ao quadrado vai ser 50 vezes 50, ou seja, 2.500. É assim? O 30 ao quadrado vai ser 30 vezes 30, que vai dar 900, mais x ao quadrado. Fazendo como a gente fez no exemplo anterior, vamos inverter tudo. Então nós vamos ter 900 mais x ao quadrado igual a 2.500. Bom? Tá somando, passa o quê? Subtraindo. Então nós vamos ter x ao quadrado igual a 2.500 menos 900. Ou seja, x ao quadrado igual a 1.600. O quadrado passa com raiz, então x igual a raiz quadrada de 1.600. X é igual a quanto? 40. Ou seja, o prédio possui 40 metros de altura. Pessoal, a gente finaliza aqui. Espero que vocês tenham entendido. Tchau e até a próxima aula.